Bom, galera, beleza, galera? Tudo bom? Aqui é o professor Fabrício Queiroz, né? Estamos aí com a nossa parte 2 de arranjo de geometria molecular. Como eu falei para vocês, passar mais alguns exemplos para a gente treinar, né, sobre referência, para poder identificar, né, a diferença entre arranjo e geometria molecular. Bom, então no caso, ó, vamos pensar no seguinte, no gás carbônico. Bom, analisando aí, ó, o gás carbônico, né, eu tenho o gás carbônico que ele apresenta 3 átomos para mim. Bom, desses 3 átomos, ele vai ter 2 nuvens eletrônicas dominantes. O que ele quer dizer com esse dominante? Dominante, eu quero dizer, ó, ligantes, né? Realmente elementos que estão tendo ligações entre os elétrons. Bom, se eu for analisar aqui na sua fórmula estrutural, né, se eu for olhar a sua estrutura de Lewis no caso, ó, se eu for olhar o oxigênio, ó, ele tem 2 pares de elétrons cada um. Por quê? Lembrando, ele tem 6 elétrons na camada de valência, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está tendo compartilhamento com oxigênio, com carbono, fechando a regra do octeto, estabilizando todos eles. Só que esses pares de elétrons, ele não influencia na geometria. Se ele não influencia na geometria, então não conto ele como nuvens eletrônicas. Lembrando que as nuvens eletrônicas, né? As nuvens, nuvem eletrônica, ele pode ser representado, ó, nuvem eletrônica, ele é representado por simples ligação, dupla ligação, tripla ligação ou os pares de elétrons livres do elemento, não ligantes, né, no caso, né, do elemento central. Então isso vai ser a minha nuvem eletrônica. Bom, nesse caso aqui, ó, ele apresenta, ó, 2 nuvens eletrônicas. Tem 2 nuvens eletrônicas. Bom, se ele apresenta 2 nuvens eletrônicas, o que vai acontecer? Eu não tenho alteração nem repulsão dos pares de elétrons, né? Lembrando, né, que a gente chama até da teoria, né, de Vesper, né? Vesper. O que é Vesper? É a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né? O que acontece? Aqui eu não vou ter essa repulsão do elemento central. Tá certo que essas ligações aqui, ó, esses pares de elétrons, não deixam um ligar com o outro, né? Por isso que vai ficar distantes. Aqui, devido a isso, ó, eu vou ter a formação, ó, de um ângulo de 180 graus. Um ângulo de 180 graus. E esse ângulo de 180 graus, o que ele vai fazer? Vai acabar representando para mim uma geometria que nós chamamos de linear. Geometria linear. Beleza? E se perguntar qual é o arranjo? No caso, como eu não tenho par de elétrons livres, o arranjo vai ser a própria geometria, também linear. Então, o arranjo, se caso pergunte sobre o arranjo dele, também é linear. Lembrando da aula anterior, que o arranjo, a diferença de arranjo para geometria é que no arranjo eu considero todas as nuvens eletrônicas. Já na geometria não, somente as ligantes, ok? Que é o que eu chamei aqui de dominante. Bom, observando aqui outro exemplo da molécula de água. A molécula de água eu tenho 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aí eu determino um elemento central. Quem é o elemento central? O que faz mais ligações. No caso, se a gente analisar, o oxigênio ele tende a fazer 2 ligações. E o hidrogênio ele só faz uma ligação. Só uma ligação. Então, no caso, quem faz mais ligações vai ser o elemento central. Então, está aqui o oxigênio como elemento central e o hidrogênio nas suas extremidades. No caso aqui, o oxigênio ele tem 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. E o hidrogênio só tem 1 e 1 cada um. No caso, nessa representação aqui da estrutura de Lewis, né, essa representação da estrutura de Lewis, o que acontece? Eu vou ter, ó, compartilhamento de elétrons entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, eu tenho 2 nuvens eletrônicas dominantes fazendo ligações, né? E aqui, ó, eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes. Nesse caso, toda vez que eu tiver 2 ligantes e 2 pares de elétrons não ligantes, se eu for fazer uma análise, ele vai apresentar o total de
4 nuvens eletrônicas. Se tem 4 nuvens eletrônicas, então se eu analiso, né, o caso do seu arranjo, o arranjo dele, 4, vai ser ó, tetra. Então nós vamos chamar de tetraédrico. Tetraédrico. Agora, se eu for analisar a sua geometria vai ser diferente. Sua geometria é somente os ligantes. Então só tem 2 ligantes aqui. Só que acontece, lembrando do VESP, ó, repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Aqui, esses pares de elétrons, ele causam a repulsão aqui. Vai estar fazendo essa repulsão dos pares de elétrons presentes nele. Nesse caso aqui, né, em particular, né, os pares de elétrons livres que eu tenho, ele vai causar essa repulsão, formando um ângulo. Que nesse caso aqui da água, né, ele é um ângulo que nós falamos que até de 109,5 graus. 109,5. E por isso que a geometria nesse caso, devido a essa repulsão, ó, a gente não considera os pares de elétrons livres, mas a gente tem que considerar a repulsão que acontece nelas. Então essa geometria nós chamamos de geometria angular. Geometria angular. Beleza? Nesse exemplo. Vamos para o próximo exemplo. Olha lá, trifluoreto de boro. Olha só, o trifluoreto de boro, se a gente analisar, boro, ó, tenho 3, 4, ó, tá até errado aqui, ó. No caso eu botei 3 aqui, ó, na verdade são 4 átomos. Bom, eu tenho um total de 4 átomos aqui presentes. Bom, desses 4 átomos, o boro, nós sabemos, né, que o boro, ele é uma exceção da contração do octeto, né? Ele vai tender a fazer 3 ligações e vai estabilizar com essas 3 ligações. O Flu, ele faz 7 ligações, porque tem, ele tem 7 elétrons na camada de valência e vai fazer uma ligação cada um. Então eu tenho um boro, um Flu, 2, 3 Flus. Então cada um fazendo uma ligação. No caso, então, eu tenho 3 nuvens eletrônicas ligantes. Eu não tenho elétrons não ligantes. Então no caso aqui, ó, vai formar entre eles, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da ligação. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses pares de elétrons, eles vão fazer uma repulsão entre eles? Vão. Por isso que eles não ficam juntos. Aqui no caso, como eu tenho 3 flus e cada um fazendo uma repulsão, beleza, vai fazer com que eu tenha, ó, um ângulo de 120 graus entre eles. Como eu não tenho um par de elétrons livres neles, né, no elemento central, então eu vou chamar aqui nesse caso, quando eu tenho essa característica, nós chamamos de trigonal plana. Então, trigonal plana é quando eu tenho 4 átomos, desses 4 átomos tenho 3 ligantes, né, 3 átomos ligantes, e ele tem de formar só 3 nuvens eletrônicas sem par de elétrons livres centrais. Toda vez que você vê assim, 120 graus, trigonal plana. Esse que é o seu exemplo. Outro exemplo que nós temos aqui, que eu tinha até feito antes, que foi do oxigênio. O oxigênio é um átomo diatômico. Diatômico porque tem 2 átomos. Toda molécula diatômica, ele só vai ter uma nuvem eletrônica dominante da sua ligação. E ele sempre vai ser 180 e sempre vai ser linear. Então todo átomo, toda molécula, quer dizer, diatômica, ele vai tender o quê? Ser linear, geometria linear. No caso desses aqui, que não apresentaram par de elétrons livres, elemento central, se perguntar do arranjo, o arranjo é a própria geometria. Aqui não, nesses casos, como eu tenho par de elétrons livres, o arranjo vai ser uma, a geometria vai ser outra. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Bom, outros exemplos aqui montados. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui, ó, amônia. A amônia, se a gente analisar, 4 átomos no total, né? Eu tenho quem é o central, o nitrogênio,
porque o nitrogênio tem de fazer 3 ligações nesse caso, e cada hidrogênio faz uma ligação. Então, nitrogênio é elemento central. Então, o que acontece? Você tem um elemento central. Eu tenho os 3 hidrogênios. Se a gente for analisar a contagem de número de elétrons, então eu tenho, ó o nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Porque ele é da família 5A, 5 elétrons na camada de valência, né? 5 elétrons. E cada hidrogênio só tem um elétron. Compartilhando, o hidrogênio estabiliza com 2, né, que faz a contração do octeto. E o nitrogênio que estabiliza com o total de 8 elétrons nesse caso. Só porque ele acaba sobrando um par de elétrons aqui em cima. Então, 3 nuvens eletrônicas ligantes, no caso dominantes, e uma nuvem eletrônica não ligante. Aí, nesse caso, eu vou ter um arranjo e uma geometria diferente. Se eu for analisar, olha só, arranjo. Se eu analiso o arranjo dela, o arranjo eu considero todas as nuvens. Então, tem 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 aqui, ó, tetra. Então, nós vamos falar que o arranjo é tetraédrica, né? Arranjo tetraédrica. Bom, e se eu for olhar a geometria? Bom, a geometria dele, quando for analisar a geometria, só analisa os ligantes. Quantos que ele tem? 1, 2, 3. Só porque não exercita par de elétrons não exercita uma repulsão sobre as ligações, então eles não vão ficar retinhos. Então ele não vai formar um trigonal plano, como nós vimos. Então, nesse caso, ele vai tender a formar um ângulo entre esses ligantes, por causa dessa repulsão, que ele pode variar de 107 graus até 109 graus, 5. Ele pode ter essa variação. Então, nesse caso aqui, ó, a sua geometria, nós vamos chamar a geometria de piramidal. Então, essa geometria vai ser, ó, piramidal. Por que piramidal? Se a gente juntar essas pontas, ó, ele vai formar como se fosse, ó, uma pirâmide. Ele está formando como se fosse uma pirâmide aqui, ó. Entre eles, ó. Essa ponta aqui, ó, junta com essa daqui, ó, uma base triangular, ó, uma piramidal. Por isso nós chamamos de piramidal. Geometria piramidal e arranjo tetraédrico. Aí nós temos, vamos lá, próximo exemplo. CH4. CH4, ó, juntando todos, 5 átomos. Bom, no caso, o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma ligação. Quem faz mais ligações é elemento central, olha lá, central. Bom, no caso, esse elemento central está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Não sobrou pares de elétrons livres. Então, aqui, ó, no caso dele, o seu arranjo, como a sua geometria, vão ser que nós vamos chamar de tetraédrico. Tetraédrica. Beleza? Então, a tetraédrica. Porque se a gente for analisar isso aqui, no caso, em 3D, é como se isso aqui tivesse para trás, esse aqui tivesse jogado para frente, e esses dois, ó, no mesmo plano. Se eu pegar e juntar as bases, ó, forma uma base triangular, né? E aqui, ó, sobe aqui em cima, ó. Tá vendo que ele forma como se fosse uma pirâmidezinha? Então ele fica como se fosse uma pirâmide triangular. Só porque como ele tem 4 elementos efetivos, né, ligantes, né, dominantes, então nós chamamos de tetraédrico, né? Então, o tetraédrico, no caso, ele tem o ângulo, né, cotado de 109 graus, 5 minutos. Ok? Então, tem essa questão dos ângulos aqui referentes aos elementos, né? Tem uns que são mais cobrados, tem outros que nem são tão cobrados. Ok? Outro exemplo que nós temos, ó, do tetrafluoreto de enxofre. Tetrafluoreto de enxofre, 5 átomos. Olha lá, o elemento central é o enxofre. Beleza, enxofre tem um total de 6 elétrons. Então, ó, 1, 2. Vou fazer até de vermelhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós sabemos que ele faz expansão do octeto. 4 nuvens eletrônicas ligantes. 4 ligantes. E uma não ligante, né?
No caso, aqui como não teve um ligante, então nós já sabemos que o arranjo e a geometria vão ser diferentes. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho ó, arranjo. Vamos olhar o arranjo. O arranjo aqui nós vamos chamar de gangorra. Lembra que gangorra do exemplo passado, da aula passada? Gangorra, ó, como se isso aqui fosse a base e aqui a gangorrinha, ó, no meio aqui, ó. Então parece um bonequinho, um ETzinho, né? Mas aqui nós chamamos de gangorra. Então seu arranjo é gangorra. Arranjo gangorra. Agora, se eu for analisar a sua geometria, aí a geometria, quando eu analiso desse determinado composto, o que eu tenho que observar? Somente os ligantes. Se eu for observar somente os ligantes, quantos ligantes ele tem? 1, 2, 3, 4. Então a sua geometria teria que ser tetraédrica. Tetraédrica. Beleza? Bom, aí nós vamos ver aqui, ó, o tetrafluoreto de enxofre, né? Nós vimos do difluoreto de enxofre, né? Vamos ver do tetrafluoreto de enxofre, total de 5 átomos. Olha lá, a mesma coisa. Ó, se eu for analisar, nuvem eletrônica. No caso, quantas nuvens eletrônicas no total eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nuvens eletrônicas. Quando eu tenho 6 nuvens eletrônicas, que é do exemplo desse daqui, né? No caso, 6 nuvens eletrônicas, é como se eu estivesse formando o octaédrico, né? Lembra do octaédrico? Então aqui, ó, o arranjo vai ser octaédrica, né? E a sua geometria tem de ser, ó, você esquece os não ligantes, só vai olhar os ligantes. Tem 4. Então nós vamos chamar, ó, de quadrado, ó. Se vocês observarem aqui bem, ó, é como se estivesse formando, ó, um quadrado aqui, ó. Ficou meio retangular, mas é um quadrado, tá? Porque eu não formei bonitinho. Mas um quadrado plano. Então nós vamos chamar isso aqui, ó, de quadrado planar, né? Então quadrada plana também. Então, ó, quadrada plana. Que no caso desse quadrado plana, se você observar, vai ser como se fosse o octaédrico, ó. Aqui, ó, ângulo de 90, aqui para cima ângulo de 90 graus, né? Vai ter os ângulos de 90 entre eles, beleza? A gangorra ele é bastante diferenciada, né? Aqui ângulo de 180, eu vou ter o ângulo entre os elementos 120, então aqui bem diferenciado, né? Mas é muito difícil perguntarem, né, a questão, né, dos ângulos, porque como é muitos ângulos, não é perguntar o ângulo, mas ele tem essa variação, ok? Então aqui, ó, isso que nós vimos referente a sobre o arranjo, né, e a geometria. Então, arranjo e geometria vão ter essa diferença. Arranjo a gente analisa todas as nuvens eletrônicas e a geometria a gente só analisa os ligantes, ok? Obrigado, galera. Quem curtiu aí, ó, dá um ok aí, marca aí e compartilha com a galera, beleza? Até mais.